Agora, está chamando a atenção algum comportamento de quem vem se vacinar? Sim, algumas pessoas vêm, perguntam a vacina que a gente está fazendo no dia e desistem de vacinar porque estão escolhendo vacina. O que não é recomendado. Não. E quanto mais pessoas a gente vacinar, independente da vacina que a gente usar, a gente vai diminuir a circulação do vírus e resolve o problema que a gente está passando, né? Ajuda a resolver esse problema. Pois é, você acabou de escutar um repórter do RJ1 da TV Globo, ao vivo na segunda-feira, no horário do meio-dia, conversando com a enfermeira responsável por um ponto de vacinação no bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. A gente contou 10 profissionais de jaleco branco e dá até pena. Todo mundo parado, em pé, à espera de alguém para vacinar. Mas ao analisar a cena, dá para suspeitar do que se trata. São 2 estações de vacinação lado a lado, cada uma com uma caixa amarela. Nas 2 estava escrito Coronavac. Com a chegada de outros imunizantes no país, como o da americana Pfizer, que tem uma eficácia geral maior, muitas pessoas preferem passar a vez, o que aumenta o risco de exposição e prejudica os outros também. Esse comportamento pode atrasar, gente, e prejudicar todo o processo de vacinação e, consequentemente, o fim da pandemia. A vacina é um pacto coletivo. A lógica é simples. Quanto mais gente se vacina, aumenta a barreira para o coronavírus. Os relatos desse tipo aumentam a cada dia nos mais diferentes lugares. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, um casal já vacinado com a Coronavac tentou tomar a vacina da Pfizer. Em Campinas, até uma oferta de emprego para a governanta exigia a vacinação com 2 doses. Desde que fossem do laboratório americano. Ocorre que o imunizante desprezado por muitos já salvou milhares de brasileiros. Justamente os idosos, mais propensos aos casos graves e que, majoritariamente, receberam a Coronavac nos primeiros meses do ano. Um trabalho liderado pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Universidade de Harvard, aponta que pelo menos 43 mil pessoas com mais de 70 anos foram salvas no período de 90 dias. Nos primeiros meses de estudo, 65% da população analisada receberam doses do imunizante do Butantan. Isso sem contar o caso de Serrana, alvo de um projeto piloto no estado de São Paulo. Durante 3 meses, pesquisadores aplicaram as 2 doses da Coronavac em mais de 95% da população adulta da cidade no interior paulista. O resultado do experimento revelou o impacto da vacinação em massa para controlar a pandemia. As mortes caíram 95%, as hospitalizações 86% e a redução dos casos sintomáticos foi de 80%. Por que vale a pena tomar a vacina disponível e não esperar pelo imunizante que se considere mais efetivo? Como os dados de eficácia e de imunidade com a primeira e a segunda doses devem ser analisados? E hoje, no Brasil, é possível direcionar vacinas para públicos específicos de acordo com as características de cada fabricante? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o presidente do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Imunizações, o médico infectologista Renato Kifuri. Fique com a gente. Dr. Renato Kifuri, o índice de eficácia global da Coronavac de 50,4%, ele acaba sendo baixo em comparação com a eficácia registrada em outras vacinas que estão em uso por aqui. E isso tem provocado um fenômeno cada vez mais corriqueiro e preocupante. A gente tem filas e lotes acabando rapidamente onde tem, por exemplo, a vacina da Pfizer. E aí a gente vê postos de vacinação em grandes cidades completamente vazios, onde existe a Coronavac. Quais são os argumentos para convencer uma pessoa a tomar uma vacina que a gente mesmo diz que ela tem uma eficácia global menor em comparação com outras que estão por aí? O que é preciso ter em mente, Roberto, que eu acho que a comunicação ela não tem sido efetiva para a nossa população,
é em relação aos desfechos mais graves da Covid-19. Todas elas têm em comum, tanto a Coronavac, a Pfizer, a Janssen e a própria AstraZeneca, todas elas são muito semelhantes quando se fala em dois aspectos: segurança e proteção contra as formas graves. Se a Coronavac tem uma eficácia global para formas leves de 50%, para as formas graves ela é muito boa, muito semelhante à vacina, por exemplo, da AstraZeneca. Então não há por que hoje, num momento de pandemia, onde a pior escolha é não se vacinar, com registro de 100 mil casos praticamente todo dia, você ficar suscetível, você ficar vulnerável, você ficar sem vacina nenhuma. Então, é obviamente que nós teremos vacinas diferentes ao longo do processo todo de desenvolvimento. Vacinas com 2 doses, vacinas mais caras, vacinas mais baratas, vacinas um pouco melhor eficazes, vacinas que dão mais reação, que dão mais febre, serão diferentes como todas as vacinas são. Mas, em comum, todas elas têm uma elevadíssima eficácia na prevenção de forma grave. Raramente alguém vacinado com as 2 doses das vacinas terão uma Covid grave. Essa é a mensagem mais importante, além, é claro, da responsabilidade coletiva. À medida que nós avançamos mais rapidamente na imunização de um maior número de pessoas, nós conseguiremos interromper a transmissão do vírus. Para além da sua proteção individual, a vacinação em massa, com a vacina que dispusermos, promoverá uma redução mais rápida e uma redução final no número de mortes. Agora, doutor, dá para fazer essa comparação assim simples de eficácia de vacina? Uma tem 50,4%, a outra tem 95%. São números comparáveis porque cada vacina foi testada num período diferente, com uma metodologia diferente, ou a gente está comparando alhos com bugalhos? Estamos comparando laranjas com bananas, Carol. Você tem toda a razão. As vacinas não são comparáveis na medida dos seus estudos, como foram feitos em momentos, em populações, completamente com desenhos de estudos diferentes. Não se pode comparar uma eficácia de uma contra a outra. O que se pode ver hoje, o que é comparável, acho que o que é comum a todas essas vacinas é, como dissemos, a eficácia para formas graves de todas elas é excelente. E a segurança das vacinas hoje licenciadas, ou seja, o risco de um desenvolvimento de uma reação mais grave, é mínimo, incomparável ao benefício que a gente vai ter com a proteção. Então essa realmente é uma escolha que está sendo feita de maneira equivocada por muita gente da nossa população, preferindo uma vacina a outra, quando o momento não é de preferência não, o momento é de se proteger o quanto antes. O sertão de Pernambuco já é território de novas variantes do novo coronavírus, que já fizeram vítimas em outros estados, do Piauí, Rio de Janeiro e também Manaus. Doutor Renato, a gente acompanha o noticiário, sempre ou a chegada ou a descoberta de uma variante, muitas vezes com características mais transmissíveis e tudo mais. O quanto que esse comportamento de esperar por uma vacina A ou B e, portanto, se mantendo por mais tempo vulnerável, acaba estimulando essas mutações que a gente acompanha no novo coronavírus? Esse é um outro aspecto importantíssimo a ser destacado para aqueles que demoram a se vacinar. Quanto mais população, maior a população vacinada nós tivermos num curto espaço de tempo, menor a chance do aparecimento de novas variantes. E o risco de novas variantes aparecerem é justamente eles escaparem dessas vacinas hoje disponíveis, da eficácia protetora delas. Então, se demorarmos para vacinarmos, se ficarmos escolhendo muito tempo que vacina utilizar, nós corremos o risco de aparecer uma variante e aí nenhuma das vacinas, por exemplo, que estamos utilizando agora pode ser eficaz e nós teremos que revacinar todo mundo. Então, o risco não é só individual de se ficar desprotegido à espera de uma vacina que se considere ideal, mas o risco é coletivo, na hora que você transcende a questão da proteção individual para o surgimento eventual de variantes que não sejam atingidas ou não sejam cobertas pelas vacinas hoje disponíveis. E, além disso, doutor, com essas novas variantes mais contagiosas ou mais perigosas, isso reforça a necessidade da urgência de completar o calendário vacinal com as 2 doses, Tem gente que toma a primeira e, enfim, os estudos lá atrás mostravam que já tinha uma certa eficácia contra as primeiras variantes do coronavírus, mas agora o que os estudos têm mostrado é que é necessário completar o calendário vacinal com as 2 doses, Perfeitamente, Carol. O que a gente tem visto é que essas novas variantes, às vezes, conseguem escapar
um pouco da vacina, diminuem um pouco sua eficácia para as vacinas já licenciadas, especialmente se for dada somente uma dose. As 2 doses é que vão garantir, que já garantiam lá atrás, mas agora com essas novas variantes garantem as 2 doses uma melhor proteção, uma proteção adequada, na verdade. Quando nós falamos de esquemas vacinais, de campanhas, nós temos muito culturalmente no nosso histórico de campanhas de vacina, vacinas de uma dose só. Então a gente chamava a população para os dias nacionais de vacinação da polio, todos iam naquele dia e se vacinavam com uma única vez. A gripe até hoje a gente faz campanhas com uma única dose, sarampo foi assim, febre amarela foi assim. Então ainda muito no imaginário da população, que campanha de vacinação você foi lá, tomou sua dose e acabou, né? Essa é a rotina que a gente fazia até então. Desta vez não, excetuando-se a vacina da Janssen que está chegando. Chegou hoje ao Brasil o primeiro lote com 1.500.000 doses da vacina da Janssen, aquela que é aplicada com uma única dose. O contrato da farmacêutica com o governo federal prevê a entrega aí de 38 milhões de doses até o fim desse ano. Todas as outras vacinas são em 2 doses. Então não é um hábito nosso ter campanhas de vacinais com 2 doses, e isso precisa ser bem comunicado. Uma dose não protege adequadamente. E esses intervalos longos da AstraZeneca e da Pfizer de 3 meses também é um fator complicador. As pessoas esquecem, se sentem protegidas já com uma dose, esquecem que precisam tomar a 2ª dose, e isso tem sido, ao meu ver, a principal causa dessas taxas de abandono, ou seja, gente que começa e não termina o esquema. É claro que tem gente que está com medo da reação, é claro que tem gente que vai tomar vacina e não encontra, mas a maior parte delas é um descuido por já se sentir protegido e não lembrar que existe um esquema de 2 doses. Aqui não se trata de um reforço, não é uma dose que protegeu e agora é só um reforço. O esquema que vai proteger é de 2 doses, uma dose só não é suficiente. E nesse ponto, né, doutor, cria-se uma falsa ideia de que apenas uma dose de Pfizer ou de AstraZeneca já protege contra o vírus, e não é bem assim, né? Ela protege com uma certa porcentagem dos indivíduos vacinados com a primeira dose, ela sustenta essa proteção até 12 semanas, que corresponde aí aos 3 meses, mas ela se perde com o passar do tempo. Então, quem atrasar o calendário vacinal não está protegido. A proteção só vai se sustentar a partir dos 3 meses da primeira dose, se a 2ª dose for aplicada. O indivíduo vai ficar vulnerável, vamos dizer, suscetível novamente à doença nesse período se não completar o seu esquema. Doutor, quem lança suspeitas sobre a eficácia da Coronavac costuma usar o exemplo do Chile, que é um país que já vacinou 50% da população com 2 doses e tem usado muito a vacina Coronavac. Mesmo assim, as taxas de ocupação de UTI estão altas no Chile. Dá para a gente colocar essa situação na conta da vacina ou há outros elementos que expliquem o fato de que, mesmo com metade da população já vacinada, o Chile ainda tenha altas taxas de ocupação de leitos? Olha, o Chile e o Uruguai são 2 países que têm 2 experiências interessantes de redução de hospitalização e mortes com a utilização da vacina Coronavac. O Chile reduziu em 80% as suas hospitalizações nos vacinados com Coronavac, em 88% a admissão em terapia intensiva e 85% o risco de morrer nos indivíduos vacinados. Essa foi a redução. Agora, a vacinação não foi suficiente para impedir a transmissão. Aqui no país, a mesma coisa, nós estamos vacinando a população não com o objetivo de reduzir casos. Nós não vacinamos aqui hoje, nesse primeiro momento, porcentagem suficiente da população com o intuito de reduzir transmissão. O objetivo do programa é reduzir hospitalização e mortes. E isso a vacina funciona bem. No Uruguai, a experiência foi excepcional também. Indivíduos lá no Uruguai receberam acima de 70 anos a vacina da Pfizer e de 18 a 69 anos a vacina da Coronavac. Os dados são impressionantes em redução de mortalidade, em redução de hospitalizações das formas graves da doença. Mas a transmissão, que essas vacinas, todas elas não são capazes de interromper, acontece em função das variantes, em função do distanciamento, em função das questões de uso de máscara. Isso sim interrompe a transmissão. Nós só vamos chegar num momento parecido com a Inglaterra, os Estados Unidos e alguns estados de interromper transmissão quando vacinarmos 50%, 60%, 70% da população com 2 doses. Estamos muito distantes disso.
Hoje, a situação, o objetivo do programa é redução de hospitalização e morte, e o Chile e o Uruguai, que utilizam o Coronavac, demonstram isso de maneira inequívoca. O que nós não vamos conseguir nesse momento é interromper transmissão, e o Chile vai continuar aumentando casos enquanto não vacinar de maneira mais ostensiva toda a população. Agora há casos, de pessoas que já tomaram 2 doses e contraíram a Covid. E aí são muitas as pessoas que falam, viu, essa vacina não funciona, o cara era vacinado e pegou Covid, e obviamente acaba desencorajando ainda mais quem já é cético, descrente em relação a essa vacina, não? Falhas vacinais, nenhuma vacina é 100% eficaz. Nós vamos ver falhas vacinais, nós vamos ver de indivíduos vacinados com 2 doses, 2 semanas depois da segunda dose, com qualquer uma das vacinas, ainda tendo Covid. Quadros leves na maioria das vezes, raramente você vai ver um caso hospitalizado, e uma morte em indivíduos adequadamente vacinados vai ser uma exceção absoluta. Então, mas vai acontecer, eventualmente vai acontecer. O que as pessoas precisam ter em mente, Roberto, é que quando você tem 100 mil novos casos por dia, é claro que você vai ver, os números são muito grandes. Quando você fala 1% de falha vacinal e você tem 100 mil casos, você tem 1.000 casos novos de falha vacinal, 2.000 casos em vacinados, se você tiver essa proporção toda. Então é preciso ter clareza de que quando a gente fala em 1% de falha vacinal, e você vai ver centenas de casos em vacinados, porque o número é muito grande. As crianças são pouco acometidas. Sabe que só na pediatria, entre crianças e adolescentes, só para a gente entender essa comparação proporcional, 0,3% dos óbitos aconteceram em menores de 20 anos na Covid. Você fala, puxa vida, só 0,3%? Raramente. Mas 500 mil óbitos, Roberto e Carol, 1.500 crianças e adolescentes já morreram de Covid, não é pouco. 1.500 matou mais do que difteria, coqueluche, tétano, todas as outras doenças que a gente tem vacina. Então, quando a gente olha para a porcentagem, a falha vacinal é só de 1%, mas de 100 mil casos novos vai ter muita gente. Crianças morrem em uma proporção só de 0,3%, mas de 500 mil mortes é muita gente. Então, o que nós precisamos, ao invés de ficar discutindo se uma vacina é 80%, 70%, 50% eficaz, é interromper a transmissão do vírus, parar de gerar tantos casos, porque a gente vai ter muito pouco caso em vacinado, muito pouco caso em criança, não só proporcionalmente, mas em números absolutos também. Doutor, tem alguns países já estudando e até aplicando combinações de vacinas, Então, por exemplo, o Canadá, quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, na segunda pode tomar uma dose da Pfizer ou da Moderna, justamente para potencializar a eficácia das vacinas. O senhor acha que a gente poderia fazer algo semelhante aqui no Brasil? Porque aqui, na verdade, não tem muito planejamento, Assim, essa dose da Janssen que vai chegar aqui é dose única, talvez pudesse ser mais bem utilizada em áreas remotas, populações em difícil acesso, mas a gente não tem uma inteligência, um planejamento de vacinas. Aplica o que tem, em quem tiver aí na fila. Infelizmente, a gente não teve essa oportunidade, Não compramos vacinas antecipadamente. E, portanto, não pudemos dispor, vamos vacinar os idosos com essas, vamos vacinar as populações distantes com aquela, vamos usar em grávidas uma, em crianças outras, em portadores de doenças crônicas. A gente foi vacinando à medida de que as vacinas foram sendo disponibilizadas. Então, tivemos aí no primeiro semestre, infelizmente, uma quantidade muito reduzida de doses, e tínhamos que vacinar a população prioritária de qualquer local do país com a vacina que dispunhamos no momento. Infelizmente, não nos foi dada a opção de eleger públicos específicos para cada uma das vacinas. O intercâmbio de diferentes produtos, esses esquemas que nós chamamos de heterólogos, eles estão sendo estudados praticamente com todas as vacinas. E são infinitas as combinações. Eu posso começar com o Coronavac, terminar com Pfizer, começar com a AstraZeneca, continuar com o Sputnik e assim por diante. Eu posso fazer qualquer um desses esquemas alternativos. E agora os pesquisadores esperam recrutar mais 1.000 voluntários acima de 50 anos que tenham tomado só uma dose da AstraZeneca ou da Pfizer. A segunda dose pode ser da mesma vacina ou de um dos imunizantes incluídos agora no estudo, ou da Moderna ou da Novavax. Que são muito bem-vindos esses estudos, Carol,
por 2 motivos. O principal deles é porque muitos países vão depender de doações, vão depender de vacinas vindas do COVAX Facility, que vão começar um esquema e não terminam, não recebem mesmo o produto para terminar o seu esquema. Provavelmente isso não será um cenário no Brasil, não. Mas muitos países vão depender desta informação. Será que é seguro e funciona aplicar vacinas em esquemas heterólogos ou com produtos diferentes na primeira e segunda dose? E outro dado muito importante é que, eventualmente, isso pode se traduzir numa proteção melhor. Eventualmente, eu posso, começando um esquema vacinal com uma Pfizer, terminando com uma AstraZeneca, ou vice-versa, ou com Coronavac, eu posso obter um resultado de proteção melhor. Então, não há nenhum dado ainda de, vamos dizer, de mundo real, de efetividade, mostrando que um esquema é melhor do que outro. Os estudos mais avançados são de Pfizer com AstraZeneca, mostrando principalmente segurança, né, as vacinas, apesar de dar um pouco de mais de reação, esse esquema combinado, dá um pouco mais de febre e dor, não é um aumento importante, e a resposta de anticorpos parece muito semelhante ou até um pouco superior. Mas são dados que a gente vai precisar de mais tempo para confirmar que eles funcionam e isso se traduzir numa política pública de intercâmbio. A Prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão da vacinação de primeira dose contra a Covid-19. Com isso, o calendário divulgado na semana passada deve sofrer alterações. Doutor, a gente está vendo aí várias capitais suspendendo vacinação por falta de doses, né? O que aconteceu nesse momento? A gente está sentindo agora o reflexo daquele atraso na chegada de IFA lá de trás, de um mês atrás, e outras quebras de expectativa. E qual é a perspectiva daqui para frente? Devemos ter uma chegada mais consistente de doses? Carol, a gente infelizmente não programou no primeiro momento para ter vacinas no primeiro semestre, não. O Ministério não comprou as vacinas quando teve a oportunidade de comprar. Quando resolveu fazer no primeiro trimestre, em fevereiro, março, as entregas já estavam comprometidas para outros países, nos restou dependência dos ingredientes farmacêuticos vindos da China para a produção da Sinovac e para a produção da vacina AstraZeneca aqui no Brasil. Esses ingredientes farmacêuticos ativos IFAs acabaram sendo extremamente disputados em todo o mundo e nos restou aqui alguma entrega pequena de doses prontas vindas da Índia, vindas da Pfizer, que foram insuficientes para vacinar os grupos prioritários como a gente gostaria no primeiro semestre. Então você vê que as vacinas chegam, elas vão embora rapidinho, a demanda por vacinação é enorme. A gente chegamos a vacinar 2 milhões de indivíduos por dia aqui no país, que é uma capacidade absolutamente factível. Então a velocidade de dispensação das vacinas é muito maior do que a velocidade de fornecimento, de entrega do Ministério para os estados. Então essas interrupções não é a primeira vez e não será a segunda, não será a última provavelmente agora nas próximas semanas, porque assim que elas chegarem elas vão acabar. Então essa é a triste realidade. Perspectiva do segundo semestre é melhor. Nós temos aí comprados e garantidos até o final do ano quantidade suficiente para vacinar toda a população acima de 18 anos, além do que uma expectativa, quem sabe esse ano, de estar produzindo tanto no Butantan como na Fiocruz a vacina Coronavac e a vacina AstraZeneca 100% nacional, sem a dependência dessa importação desses ingredientes. Então, no médio e no longo prazo, né, eu acho que a gente tem um cenário mais tranquilo, mas infelizmente, justamente no pior momento da pandemia, que foi a nossa segunda onda, em março, abril especialmente, foi o momento que a gente mais precisava de vacinas e a gente infelizmente não teve. Doutor Renato Kifuri, muito obrigada pela participação mais uma vez, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor, um grande abraço. Eu que agradeço, Carol, Roberto, é sempre um prazer falar com vocês, um ótimo dia. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.